Aprendam a separar o que é alma, o que é espírito, o que é sagrado, o que é profano, o que é puro do impuro. E separar o que é natural e o que é material. E o que é metáfora do natural e o que é metáfora do material, para não se confundir. Olha, quando fala Ezequiel 16, os enfeites, a menina dos olhos de Deus é comparada à terra, a terra também é natural, a menina também é natural, então, ambos natural. Quando fala os enfeites são as argolas, pulseira, brinco, essas coisas. É comparado também, isso aí já é o quê? Os enfeites já é material, então o material já é comparado com o material. Quais são os enfeites da metáfora do corpo da minha aos olhos de Deus? Então, é o que? Os enfeites que enfeitam a terra, são carros, casas. E lá está dizendo então que Deus achou ela como se ela estivesse nua, ensanguentada, ou seja, sofreu maus tratos. E fala, de certa forma, por ela sofrer aqueles maus tratos, Deus considera como órfã. E então, quando acrescenta a roupa já é o que? Material. Então, o tecido já não é natural, já é coisa do mundo. Então, isso aí é acréscimo. Aí vem, qual é a veste que Deus fala que devemos usar? Você vai abrir no livro de Romanos, capítulo 13, versículo do 11 ao 12, que diz que para a gente nos vestir, para nós nos vestir com a armadura, então contra o mal, ou seja, a gente tem um domínio próprio dentro da gente. Essa é a verdadeira veste, então é o domínio próprio contra as ações, contra as tentações. E antes para a gente não mostrar nudez. O que é nudez que a Bíblia fala? A nudez é a maldade. Quando você, então, reflete com ações, aí você mostra a nudez do mal. Então, em Deus, porque Jesus morreu e ressuscitou, as vestes ficaram no túmulo. Em Deus, a verdadeira veste é quando a gente se cobre de unção, com manto sagrado. Quando a gente se cobre, porque Deus não está voltado para o lado material, e sim natural. O tecido já não é de Deus. Então, a verdadeira veste é o domínio próprio. Então, a gente tem que se vestir com essa armadura de domínio próprio. Quando formos tentados, essa guerra a gente tem que nos dominar dentro de nós, sermos guerreiros em Deus, para que não haja guerra em ação. Então, o verdadeiro exército de Deus guerreia dentro de si para não fazer a guerra em ação com as próprias mãos. Então, esse é o verdadeiro exército de Deus. Então, se você guerreia dentro de você contra o mal, contra as tentações, suas palavras e suas ações são de paz e decência. Então, quando a gente guerreia dentro de nós, gera paz. Se você for guerrear em ação, você já não é filho de Deus e se torna o quê? Torna aquela ação como violência. Tanto existe violência verbal como corporal. Então, que Deus dê entendimento e sabedoria a cada um. Então, vistam-se da armadura da salvação, que é o domínio próprio. Vistam-se de decência, mostrando a decência e a paz. E escondei a nudez, tireis a nudez dos teus olhos. Então, a nudez é a maldade. Que Deus dê entendimento e sabedoria a todos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aprenda a separar o que é alma, o que é espírito, o que é sagrado, o que é profano, o que é puro do impuro e o que é natural e material. Então, amai teu Deus sobre todas as coisas, que até mais coisas vos serão acrescentadas. Então, material é acréscimo. Mas
cuidado para não contaminar a mente com o natural, o material, porque o material pode ser um pedacinho de pano, pode ser uma agulha. Se você olhar e ver alguma maldade, sua mente já está contaminada. Se você vê um defeito vê um defeito por causa daquele objeto em alguém, sua mente já está contaminada com a magia. Aí vem o que? A nudez. Você se descobre e que Deus, essa nudez é o que? É quando Satanás enxerga aqueles que estão enxergando o defeito. E Deus não consegue enxergar as pessoas quando estão em negação. Deus só consegue enxergar as pessoas quando estão com qualidades, fazendo bem. Quando você faz o mal, você fica desprotegido. Então, que Deus dê entendimento e sabedoria a cada um com o Espírito Santo, para que tenhas domínio próprio e entender o que é acréscimo, o que é natural, para não contaminar a mente até com agulha ou um palitinho de fósforo, um pedacinho de pano, e um olhar o outro, ter um olhar crítico, já está com a mente contaminada, já está desprotegido. Quando você cria um olhar crítico e vendo os defeitos, em vez de dar conselho, você acusa, você já está escolhendo Satanás como juiz. Então, quando a gente aconselha e vê qualidade, mesmo a gente vendo que aquilo não está certo, a gente dá conselho. Que a missão de todos é abrir os olhos dos cegos e tirar dos cárceres os aprisionados. Então, aconselheis e não julgueis, nem acuseis. Então, e vê qualidades. Quando você vê as qualidades, você está em Deus, está escolhendo Jesus como seu juiz para ser seu salvador. Quando você vê defeitos, você está escolhendo Satanás como juiz para a sua própria perdição, para ser o escolhido dele.